Sabe, tem uma frase que dizem ser de Platão que eu acho perfeita para começar a nossa conversa. Ela diz assim: a melhor educação é aquela em que a criança brinca com coisas encantadoras. E essa ideia de coisas encantadoras, acho que captura exatamente o que a gente vai explorar hoje. Nós vamos fazer um mergulho fundo nessa conexão que parece cada vez mais, sei lá, mais rara entre a infância e a natureza, especialmente nesse mundo de hoje, dominado por telas, né? E para guiar essa nossa análise, a gente vai se basear nas reflexões de um artigo do Carlos Eduardo Godoy. E é fundamental, já de cara, entender de onde esse autor fala, porque isso muda tudo, sabe? O Carlos Eduardo Godoy não é um teórico de gabinete. O que ele escreve vem de mais de 35 anos de experiência com a mão na massa, ou melhor, com o pé na terra. Ah, isso faz toda a diferença. Muita. Ele foi guia de ecoturismo, professor de ciências da natureza, então o que a gente vai discutir aqui é um conhecimento forjado. Na prática, observando crianças descobrirem o mundo. Ou seja, não é uma tese acadêmica, é um saber que foi testado com bota suja de barro. Isso dá um peso diferente. A nossa missão aqui, então, é desvendar por que, na visão dele, colocar uma criança em contato com a natureza é muito mais do que um simples passeio no parque. É algo que pode transformar. Ok, vamos começar a desempacotar isso. O cenário que ele descreve de início é um que todo mundo conhece: crianças imersas num bombardeio de estímulos digitais. É tudo muito rápido, colorido. Instantâneo, né? Uma gratificação que não exige quase nada em troca. É passivo. Exato, passivo. E aí o contraponto que ele traz é muito poderoso. Ele não coloca a natureza como um playground, mas sim como um verdadeiro laboratório vivo. É o oposto completo da tela. Em vez de estímulos que você só recebe, a natureza te convida a investigar, a participar. E a palavra que ele usa, que eu acho que é o coração de tudo, é encantamento. Encantamento. Isso. Não é só sobre estar ao ar livre. É sobre a capacidade de se maravilhar, de ficar genuinamente fascinado por uma coisa pequena. Essa ideia de encantamento me parece crucial, porque não é algo que você força, né? Não dá para colocar no cronograma 14h, hora do encantamento. Impossível. E aí que a coisa fica interessante de verdade, porque ele defende uma ideia que vira o nosso conceito de brincar de cabeça para baixo. É a grande virada de chave do texto. A ideia central é que, quando a gente permite que as crianças explorem a natureza livremente, não estamos oferecendo só lazer. É mais do que isso. É muito mais. Estamos proporcionando experiências profundas, transformadoras. Ele mostra que a natureza é a maior professora. As crianças aprendem sobre ciclos da vida não com um desenho animado, mas vendo com os próprios olhos uma borboleta lutando para sair do casulo. Nossa, isso é poderoso. Elas sentem o que é resiliência, não numa palestra, mas ao tentar cair e tentar de novo subir numa árvore. E a criatividade, nossa, essa parte me pegou de um jeito especial. Ele fala que na natureza não existe brinquedo com manual de instrução. Exato. Um galho pode ser uma espada, uma varinha mágica, um lápis para desenhar na terra. As possibilidades são infinitas. Totalmente. Um brinquedo industrializado, por mais legal que seja, geralmente tem um roteiro, né? A criança aperta um botão, o brinquedo faz um som, a relação é limitada. É uma via de mão única, praticamente. Isso. Na natureza, a criança é a autora do roteiro. Ela precisa projetar as histórias dela nos objetos. Uma pedra lisa não é só uma pedra. Vira um tesouro de pirata. Vira um ovo de dinossauro, uma ferramenta. A imaginação não é um acessório da brincadeira. Ela é um motor principal. E essa explosão de criatividade, essa resiliência que você mencionou, isso já aponta para algo maior, né? Não é só sobre a brincadeira do momento. Imagino que se desdobra em benefícios bem concretos para o desenvolvimento da criança. Sem dúvida. O primeiro ponto que o artigo aborda é o desenvolvimento integral. Pensa só, correr num terreno irregular, por exemplo, isso aprimora o equilíbrio e a coordenação de um jeito que um piso plano jamais faria. O corpo inteiro trabalhando junto. Exato. Agachar para ver uma formiga, isso fortalece os músculos, mas também ensina foco, ensina paciência. É um treino completo, de corpo e mente,
acontecendo de forma orgânica. E tem um benefício aí que me parece quase um antídoto para os nossos tempos. A questão da atenção. A gente vive na era da distração. Com certeza. Como a natureza ajuda nisso? O argumento é que a natureza acalma a mente. O ritmo dela é outro. Não tem cortes rápidos, não tem trilha sonora frenética. Para conseguir observar um pássaro construindo um ninho, você precisa diminuir a velocidade, silenciar o ruído interno e focar de verdade. É a atenção plena na prática. Em sua forma mais pura. Essa habilidade de foco profundo é um superpoder hoje em dia. E a natureza é o melhor campo de treinamento para isso. Faz todo sentido. E além do mental, tem um impacto físico que às vezes a gente esquece, né? Sim, e é um impacto direto, comprovado. Ele menciona a questão da saúde e bem-estar, a exposição à luz do sol ajuda na vitamina D, o ar fresco. Fortalece o sistema imunológico, imagino. Exatamente o contato com a terra, com os micro-organismos. E tem o sono. Uma criança que gastou energia de verdade, que correu, pulou, explorou, Dorme muito melhor. um sono muito mais profundo, mais reparador, é cuidar da saúde de um jeito preventivo e prazeroso. Ok, então a gente tem desenvolvimento integral, criatividade, foco, saúde. O pacote de benefícios para a criança é imenso. Mas o argumento parece além do bem-estar individual, né? Qual o impacto disso numa escala maior, no longo prazo? E do desenvolvimento infantil e entra na formação de um cidadão de mundo. É o que ele chama de educação ambiental na prática. E aqui está a sacada genial. A sustentabilidade, o cuidado com o planeta. Isso não nasce de dados e gráficos. Pode vir depois, mas a base de tudo é o afeto. A emoção vem antes da razão. Perfeito. É exatamente isso. Primeiro, a criança se apaixona por aquela joaninha que pousou no dedo dela. Se encanta. Isso, se encanta com a teia de aranha. Ela sente o vento no rosto e se sente parte de algo muito maior. Essa conexão emocional, esse vínculo, é o que cria um desejo genuíno de proteger. Faz sentido. Ninguém luta para salvar uma estatística. E a gente luta para salvar aquilo que a gente ama. Isso muda tudo sobre educação ambiental. Não é sobre decorar biomas, mas sobre sentir o cheiro da terra molhada e não querer que isso acabe. O objetivo final, então, é formar uma geração que protege o planeta não por obrigação, mas por pertencimento. É um ciclo virtuoso claríssimo. O encantamento inicial leva aos benefícios de desenvolvimento. Esse desenvolvimento, por sua vez, permite uma compreensão mais profunda do mundo. E essa compreensão, enraizada no afeto, cultiva uma consciência e uma responsabilidade para a vida toda. Cada etapa alimenta a próxima. É como plantar uma semente mesmo. Exato. Uma semente que vai florescer num adulto mais consciente. Eu consigo ver a beleza e a força dessa ideia, mas preciso ser um pouco a advogada do diabo aqui. Por favor. Para uma família que mora num apartamento pequeno, no centro de uma metrópole, com uma rotina exaustiva, essa visão de exploração livre na natureza não soa um pouco utópica? Como quebrar essa barreira? Essa é a pergunta de $1 milhão, e o texto não foge dela. O bom das sugestões é que elas são escaláveis. Não é sobre precisar fazer uma trilha na Amazônia todo fim de semana. É encontrar a natureza onde ela está. Exatamente. A sugestão mais simples é a exploração livre em pequena escala. Levar a criança a uma praça do bairro. Não para ir nos brinquedos de plástico, mas para explorar o canteiro de flores. Dá uma lupa para ela e 10 minutos para investigar a vida ao redor de uma única árvore. O papel do adulto é dar a permissão e a segurança, mas deixar a curiosidade guiar. Então a chave é mudar o nosso olhar mais do que mudar de endereço. E ele também fala sobre os pequenos desafios. Isso é fundamental. A superproteção pode ser muito prejudicial. Deixar a criança subir numa árvore baixa, se equilibrar num tronco caído, isso ensina cálculo de risco, autoconfiança. A mensagem é: eu sou capaz. E para quem realmente não tem nenhuma praça perto? Aí entra a sugestão da horta ou jardim sensorial. Pode ser em vasos, na janela do apartamento. A natureza dentro de casa. Isso. Plantar um pé de tomate cereja, um pouco de manjericão.
O ato de cuidar, regar, ver algo crescer, é uma lição poderosa sobre paciência, sobre ciclos, sobre respeito pela vida. E imagino que, para tudo isso funcionar, o ingrediente é indispensável: se desconectar do resto. Exato. A última sugestão, e talvez a mais difícil hoje em dia, são os momentos sem tecnologia. É preciso criar intencionalmente um espaço de tempo livre de telas. Não como um castigo, mas como um convite. Um convite para se conectar de outra forma. É nesse tédio, sem a distração digital, que a criatividade aparece. E que a criança repara pela primeira vez naquele ninho de passarinho na árvore da rua. Resumindo tudo isso, a imagem que fica para mim é a metáfora que ele mesmo usa no texto. Cada momento desses, por menor que seja, observar uma minhoca, sentir a textura de uma folha, é uma sementinha plantada para um futuro mais consciente, saudável e feliz. É uma construção diária. Exatamente. E isso me leva a uma reflexão final que talvez vá um pouco além do que está escrito. O artigo foca, e com toda razão, nos imensos benefícios da natureza para a criança. Mas isso levanta uma outra questão. Ao nos esforçarmos para reconectar as crianças com o mundo natural, o que nós, os adultos, podemos reaprender nesse processo? Boa pergunta. Que tipo de encantamento a gente já perdeu pelo caminho e pode talvez redescobrir? Simplesmente ao parar por um minuto para observar uma criança completamente hipnotizada pela jornada épica de uma formiga carregando uma folha.